Olá, eu mudei um pouquinho o sistema de gravação agora. Vou ver se vai funcionar bem esse método, né? Que é algumas ferramentas de captura da tela do computador. Eu acho que vai ficar melhor, principalmente a parte da qualidade dos vídeos e tal. E vamos ver se o som vai ficar bom também, né? Vocês, vocês do primeiro ano são as minhas primeiras cobaias. Então vamos lá, essa é a 19ª para os alunos do primeiro ano do ensino médio. A gente está finalizando a lista, né? Hoje eu vou postar mais exercícios. O exercício, me fugiu o número aqui, mas quando colocar aqui já vai ter. Mas são dois exercícios do Enem. Um do ano passado, do Enem de 2019, e outro do Enem de 2013. E aí é bom já ir fazendo, né? Porque às vezes alguns alunos nem vão lá prestar o Enem porque acham que não tem capacidade de fazer, né? E só tem uma maneira de aumentar essa capacidade, é você pegando os exercícios fazendo e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Para quem estuda, tal, se dedica, com certeza vai conseguir fazer, né? Mas volto a dizer de novo, né? É quase um mantra. A preparação começou ontem para o Enem, tá? Então vamos lá, então vai ser o exercício 8, agora sim, agora deu para ver, né? O exercício 8 e o exercício 9 daquela lista preparatória, e amanhã eu posto o último exercício, é um exercício da ETEC, só que ele é dividido em duas partes, como se fosse dois exercícios. Terminando isso aí, vai ter o conteúdo base para fazer toda a prova da AI. Mas já tiveram alguns alunos que me mandaram, né, o gabarito e tal, né? Então a gente vê lá, mas aí é bom que vai treinando para outras coisas. Então vou ler, vamos ver o que a gente faz aqui. Enem 2019. Em um município é a mesma coisa que cidade, tá? Foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então tá lá a tabela, né? E a tabela está variando de 5 em 5 anos e tem a quantidade de médicos. Logicamente que a população vai crescendo, a quantidade de médicos também tem que aumentar. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretendendo-se promover a expansão ao a longo prazo, o número de médicos desse município, seguindo um comportamento crescente linear no período observado no quadro. Então ele falou aí, já explicando um pouquinho, o crescimento é linear, ou seja, está aumentando de acordo com o mesmo padrão, está aumentando alguma coisa aí linearmente, tá? Aí ele quer saber o que, ó? Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040. Então, é uma projeção usando as ideias matemáticas. Na verdade, projeção, né, no sentido de progressão, né? É uma progressão aí, a gente precisa analisar de que maneira que ela está variando de acordo com o que foi dado. Teria várias maneiras de fazer, tá? Vários temas da matemática que poderia ser aplicado, mas nós vamos aplicar os temas que nós estamos estudando, que é a parte de sequência e progressões, tá? Então vamos analisar com mais calma aí a tabela. Primeiro, o que a gente percebe? Que começou em 1980 e foi para 2010. Quantos anos passou aí nesse período? Então, o período foi de 30 anos, tá vendo? Então, o que ele tem o levantamento desse município de 30 anos, tá? Aí o que acontece? Ele quer saber de 2040. Em 2040 são quantos médicos, tá? Então o que acontece? Se a gente pegar de 2010 para 2040 também são 30 anos. Percebe isso aí? Então o que acontece? A gente tem que ver de 1980 até 2010 quantos médicos aumentou, e fazendo isso a gente consegue ver qual é a tendência linear crescente. Ou seja, aí eu tenho que sempre somar uma mesma coisa, desse jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Então esse é um exercício do quê? Que tipo de progressão que eu vou somar, né?
Então aí é bom já treinando isso aí para fazer a DAP, né? A progressão aritmética, tá? Então nós vamos ter que fazer o levantamento, ver quantos médicos que aumentou de 1980 até 2010. E esse levantamento vai ser a mesma coisa, né? Então o que eu fiz lá? Eu peguei do menor para o maior, porque se pegar ao contrário vai ficar devendo, não dá para dever médico, né? Então aí a gente eu peguei a tabela, a quantidade de médicos de 2010, que era 287, e o de 1980. Eu vou ver quantos médicos aumentou. Então eu já deixei indicado para vocês como que você vai fazer, né? Então você vai pegar 287 menos 137. Vai dar um número essa subtração, tá? Aí o que você vai fazer? Para achar o de 2040, como é a mesma coisa, como é constante esse aumento aí, então você vai pegar o número que deu na subtração anterior, que é a quantidade de médicos que aumentou em 30 anos, e aí você vai fazer a mesma coisa, vai pegar a última linha da tabela, que é 287, mais o número que deu na diferença da de cima, né, que é o aumento de 30 anos. Não é tão difícil, né? Aí eu fiz relacionando a progressão aritmética, que é sempre que eu tenho que somar. Ou seja, se fosse fazer de 30 em 30 anos, esse levantamento sempre ia aumentar uma mesma quantidade, certo? Aí já é o tema de progressão, tá bom? Não é muito difícil esse exercício, né? Aí depois marca a alternativa. O próximo, também do Enem, não é também do exercício, dos exercícios mais difíceis aí que tem do Enem, Enem 2013. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Quem não lembra, né, no baralho é dividido, né, em 4 naipes, né, ouro, paus, copas, espada. Cada naipe tem 13 cartas, que vai de ás até o reis. Né? E no total, tirando aquelas cartas que vem lá, coringa, tal, não sei o que, só as que geralmente usam, são 52 cartas, tá? Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira coluna 3 cartas, a quarta coluna 4 cartas, e assim sucessivamente, até a sétima coluna, tá vendo? Assim sucessivamente, assim adiante, é uma ideia de progressão, tá? Continuando a leitura, a qual 7 cartas, a última coluna, então a sétima coluna tem 7 cartas. E o monte que sobra, não, e as que sobram formam um monte, que são as cartas que que não utilizadas nas colunas. Então, só para entender o jogo, que vocês devem jogar isso aí algumas vezes, né? Então, vai formando as colunas, são 7 colunas iniciais. Então, primeira coluna tem uma carta, segunda 2, 3, assim vai até a sétima coluna, que tem 7 cartas. E aí no monte, né, que ele está falando aí, sobra uma quantidade de cartas que não vão ser utilizadas inicialmente para fazer o jogo. Aí você vai comprando, vai selecionando, fazendo as sequências lá. Acho que alguns devem ter jogado esse jogo. Paciência aí, né? A quantidade de cartas que forma o monte aí tá lá as alternativas. Então ele quer saber quantas cartas que sobra no monte. Aí tem as alternativas lá para a gente poder marcar. Bom, então, de 2 maneiras, tá? Então, primeiro, né, só lembrando que o baralho ele tem 52 cartas, que essa informação é importante, que a gente vai saber o quanto que sobrou no monte, então precisa saber o número total de cartas que tem no baralho. Aí o que acontece? A sequência inicial que ele foi descrevendo pra gente, né? É o 1, que é a primeira carta da primeira coluna, 2, 3 e assim vai até a 7. Aí isso que é importante de analisar. Que tipo de progressão é essa daí? É uma progressão aritmética ou progressão geométrica? É uma progressão que? Aritmética. Eu sempre tenho que somar 1 para poder achar os valores. E só lembrando, tá? No Enem só cai progressão aritmética. Até agora não caiu nenhuma, não sei, né? Mas talvez caia, tal, tá no cronograma, né? Progressão geométrica, mas no Enem não costuma cair a progressão geométrica, tá? Mas é aritmética. Bom, aí o que acontece aqui, ó?
as cartas do jogo, que foi as cartas que ele falou que vai ficar relacionada em cada coluna. Tem duas maneiras de a gente fazer a contagem. A gente pode usar a fórmula da soma, porque a gente tem que somar quanto que tem nas 7 colunas de carta. Então você pode. Opa, já saiu tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. Você pega somando, né? 1 mais 2 mais 3 até chegar no 7. Você pode fazer assim também, que você vai fazer a contagem, tá? Usando a fórmula ou usando a soma de 1 até 7, para saber quantas cartas tem no jogo. Aí como que você vai fazer para achar as cartas do monte? Que ele quer saber o quantos que ficou no monte, quantos que sobrou. Você vai pegar 52, que é o número de cartas que tem, e tirar essas cartas do jogo. Qual que são as cartas do jogo? São as somas, né, que nós fizemos usando ou a fórmula ou a soma de 1 até 7. Tá? Aí faz a subtração, acha. Toma cuidado para não confundir, porque tem, como diz vocês, né, a tal da pegadinha aí nessas alternativas, tá? Mas não é um exercício muito difícil, creio que vocês vão conseguir fazer com facilidade, tá? Aí tem as duas maneiras para fazer e vocês que vê a maneira mais fácil. Aí amanhã eu posto o último exercício dessa folha, aí eu tô com ideia de deixar o prazo até sexta-feira. Acho que é dia 5, sexta-feira, não preciso olhar no calendário, depois eu coloco lá no grupo. Mas a sexta-feira que vem para vocês porem em dia as atividades. Obviamente quem quiser fazer, né? Que ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida. Nós vivemos numa democracia. Então cada um faz o que quer, só que o problema da democracia é que as suas atitudes estarão relacionadas com as consequências, né? Então cada atitude que você tem uma consequência diferente. Então é isso, tá? Por hoje é só, coloca aí, ver se vocês gostaram desse sistema. Eu acho que vai ficar melhor, a qualidade vai ficar um pouquinho melhor do que a gente estava tendo antes. E é isso, tá bom? Um abração a todos, até amanhã.